Ângelo. O Ângelo vai falar um pouco do que o Desertor fez nesses 13 dias que nós estivemos fora. Muita gente ficou me ligando, querendo saber das coisas e mandando e-mail. E eu praticamente não falei muita coisa, porque eu falei, olha, por favor, me poupe, porque a história é um pouco comprida. E o domingo, então, a gente fala tudo o que precisa ser falado lá. E o Ângelo vai falar um pouquinho, depois eu termino. E aí, povo? Saudade de vocês também. É bom estar de volta, apesar de ninguém estar com saudade de mim. Essa eu já sabia, que eu ia ser zoado, não tem... É de praxe, né? Mas o Desertor, eu quero falar um pouquinho da postura que a banda tomou, né? A gente já estava caminhando para isso há um tempo. Eu quero dizer para vocês que o Desertor hoje não é só uma banda, mas é uma banda missionária, evangelística e apostólica. Verdade? Mas é verdade, gente. Nós tomamos uma postura, principalmente, quando nós começamos a orar com relação a essa tour, até dezembro a gente toca ainda, semana que vem nós não estaremos aqui novamente. A gente tomou uma postura de deixar com que Deus conduza as coisas, porque na turnê passada, a gente passou por muitas igrejas, muitos lugares, e estavam todos detonados, né? É um privilégio vocês terem esse lugar aqui para vocês louvarem a Deus, gente. E quando nós fomos, o Desertor estava passando por uns problemas, nós sentamos, resolvemos, conversamos, não, a nossa postura é essa. E eu quero dizer, a partir de hoje, no Brasil, aqui na América do Sul, nós não cobramos cachê mais. A gente cobrou em 2006, nós não cobramos mais. Foi uma das posturas que a banda tomou. E nisso a gente não falou nada, simplesmente tomou essa postura entre nós e começaram a aparecer shows de avião, gostoso, né? E de repente nós fechamos Acre, Manaus e fechamos Acre, Amazonas e Bahia. E nós fomos para lá, o pessoal levava, eles viviam falando, olha, a gente vê muito o ministério de vocês. E quando nós chegamos lá, era uma igreja estourada por um outro ministério que passou por lá e nunca deu assistência, simplesmente abriu, deixaram eles na mão, e era uma galera de Deus mesmo. Quem está pastoreando lá é o pastor Arinaldo, com a família dele. Muito difícil, não é fácil, e eles fizeram esse show lá na fé. Foi um show legal, teve 250 pessoas, mas eu quero dizer para vocês que aquilo não foi nada. Porque o que Deus fez foi quando nós sentamos todos juntos e começamos a conversar. E ali Deus, quando a gente começou a ver o direcionamento que estava tomando a conversa, nós tomamos uma postura. Nós falamos para eles, é o seguinte: Deus trouxe a gente aqui para fazer uma aliança com vocês, né? Então isso aconteceu no Acre. Quando nós fomos para Manaus, aconteceu a mesma coisa. Eu chamei a pastora de canto, o Pipe estava junto. Falei, pastora, como é que a senhora está? Como é que vocês estão aqui? Fazem 6 anos de ministério? Fazem. Ela falou assim, a gente está sozinho. Eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, olha, não. Você não sabe o que é não ter um ombro para chorar. Eu falei assim, então nós vamos conversar hoje à noite. E o Pipe ministrou na igreja, falou a respeito dos 4 Is que ele pregou aqui também. E nisso nós comunicamos à igreja a intenção que nós estávamos ali. E no outro dia nós sentamos com a pastora lá também e conversamos. E ela começou a chorar. E nós abraçamos ela ali. O Pipe falou com ela, falou assim, olha, nós estamos dispondo a nossa igreja no que a gente pode, em oração. Nós vamos poder ajudar com vocês no louvor, mandar as músicas, os estudos que são gravados na comunidade, todas as pregações que são gravadas. E, gente, eu queria falar para vocês que... Eu queria fazer uma pergunta aqui antes. Eu estava comentando até com a Rose aqui ontem, com o pessoal que estava na vigília, a Débora. Quem aqui serve a Deus aqui, ó? Levanta a mão. Quem serve a Deus? Quem serve a Deus, levanta a mão. Agora eu quero que você responda para você mesmo. Em que você serve? Beleza. Depois que você já respondeu para você mesmo em que você serve a Deus, eu queria lembrar para vocês que o Brasil está repleto de pessoas estouradas e detonadas precisando de gente. E a nossa igreja é uma igreja que tem um potencial muito grande, gente, para estar podendo ir para lá. Não só para lá, mas para outros lugares do Brasil. Orem, gente, se disponibilizem, porque eles precisam de nós. No mínimo, ore por eles, que realmente
essa aliança foi feita, não é a nossa placa que vai para lá, e nem a placa deles que vem para cá. Mas a intenção e uma das visões que Deus tem dado, não só para a gente, mas como para o Avalanche, como para o Milícia, como para o Caverna de Adulão, para o S8, várias outras comunidades underground do Brasil, é ver todas as igrejas undergrounds do Brasil unidas em um corpo só. Amém? E eu espero que vocês realmente orem por isso. Isso foi muito bom o Desertor ter ido para lá, porque nós trouxemos eles para junto de nós, que estávamos muito presos aqui no sul, e lá para cima, não só no Amazonas e no Acre, mas em Rondônia, e também no Pará, no Piauí. Eu tenho muitos contatos para esses lados. Tem igrejas underground jogadas por lá também, gente. Jogadas mesmo, eles não sabem o que fazer, sempre aquela capenga, sempre daquele jeito. E eu queria pedir para que vocês estivessem orando por isso. Essa é a visão que a banda está pegando. A gente vai estar usando muito isso, não só aqui, no mundo. E estamos projetando uma viagem para a Europa, graças a Deus. E eu creio que Deus está aberto as portas e as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. Eu queria pedir para que vocês orassem, porque realmente o reino do Senhor necessita. E se você que fez essa pergunta para você mesmo, eu falo que eu me incluo nisso também, com relação a servir a Deus, veio na tua cabeça, não estou fazendo nada, lembre que tem gente que precisa de você. Amém? Não, Pipe. Apenas completando o que o Ângelo falou, quando a gente projetou esses shows, eu sempre tive muita dificuldade de sair de casa. Foi uma das coisas que eu falei para todo mundo onde a gente passou. Eu tenho muita dificuldade de sair da minha rotina, já falei isso para vocês. Sair de casa, ficar longe de esposa e filho, para mim é um tormento, né? Eu faço isso pelo renovo, mas falou em viajar com a banda, a gente sempre quebrou o pau por causa disso, porque eu nunca gostei dessa ideia. Mas Deus, de 2 meses para cá, na verdade, desde que o Diniz esteve aqui, depois Fábio com o Trino, eles dois me chamaram em particular e começaram a ministrar na minha vida a respeito disso, dizendo: Pipe, você precisa sair de Curitiba e você precisa começar a dar, porque o ministério underground no Brasil tem necessidade disso. Você tem que sair das 4 paredes, você não pode ficar recluso à comunidade Gólgota. O Brasil precisa de você. E aquilo ali me chocou um pouco, porque aquilo era a última coisa que eu queria. E eu comecei a orar diante de Deus, colocar essas dificuldades que eu tenho. Eu vou dizer isso para vocês com muita alegria no coração. Eu fiquei 13 dias fora daqui e eu não senti um pingo de saudade de Curitiba. E particularmente, em especial, a saudade da minha esposa e do meu filho foi uma coisa muito equilibrada. Vista da outra vez em que eu viajei, que eu chorava todos os dias, algo em mim me consumia, havia vontade de pegar um ônibus e voltar no primeiro dia, embora. E dessa vez o Espírito Santo me trouxe isso na vida. Entendeu? Então Deus está confirmando isso na minha vida. Então, cada vez menos vocês verão a minha cara aqui. Ok? Cada vez menos vocês verão a minha cara. Então, vocês se preparem para esse novo tempo. Porque nós fizemos uma aliança com 3 igrejas. Nós fizemos uma aliança com a igreja, com Anatote, lá no Acre. Fizemos uma aliança com Sabaote, em Manaus. E fizemos uma aliança com o Ministério Guerrilha, lá na Bahia. Né? O Desertor tem mais 2 viagens para fazer esse ano ainda. E só Deus sabe se não acontecerão mais 2 alianças durante essa viagem. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque desde que essa igreja começou, a visão dessa igreja foi que essa igreja seria uma igreja missionária. Deus sempre ministrou isso no coração dessa liderança, que daqui Deus levantaria pessoas que sairiam pelo mundo inteiro pregando o evangelho e apoiando outros ministérios. Né? E nós precisamos apoiar principalmente o Christopher, que está aqui do nosso lado, que nós não temos nem isso dado conta. Né? Para o ano que vem nós temos projetado mais 2 igrejas. Né? Isso é uma coisa que está no secreto, nós estamos orando para ver o que vai acontecer. Vocês fiquem ligados por aí, e Deus vai levantar novos líderes aqui para estar suprindo isso em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que eu sairei daqui, eu já falei para vocês que Curitiba é a minha Antioquia, né? Eu pretendo estar aqui, só que essa codependência de mim precisa acabar, em nome de Jesus. Ok? Então, nós estamos aliançados com essas 3 igrejas. Então, a comunidade Gólgota, hoje no Acre, se chama Anatote. A comunidade Gólgota, hoje em Manaus, se chama Sabaote. E a comunidade Gólgota, hoje, em Itabuna, na Bahia, se chama Ministério Guerrilha. Ok? Nós 4 estamos aliançados.
Assim como Blumenau, nós 4 estamos aliançados, em nome de Jesus. Ok? Então, lá no site, essa semana, provavelmente já vai estar algumas informações, lá, algumas coisas, né? E a gente vai começar a trabalhar isso, estar orando, isso vai entrar dentro da escala de intercessão, nós vamos estar trazendo eles para mais perto, para estar abraçando. Isso que o Ângelo falou foi uma verdade. Em 2006, quando nós viajamos, as igrejas estavam arrebentadas, a grande maioria. E dessa vez não foi muito diferente, né? Não foi muito diferente. Então, isso que o Ângelo falou, valorize isso daqui. Valorize isso que vocês têm nas mãos. A Gólgota hoje talvez seja uma das poucas igrejas que trabalham com esse ministério, que estão caminhando, né, trabalhando, que tem uma estrutura, né, que tem esse espaço, que tem um equipamento, que tem uma liderança séria com Deus. E louve ao Senhor por isso. Amém? Abram suas Bíblias em Tessalonicenses. Inclusive, quero mandar um abraço, já que isso aqui vai tudo para o Metalcast, né, Rodrigo? Mandar um abraço para todo o pessoal lá do Acre, pessoal de Manaus e pessoal da Bahia. A gente tinha um monte de histórias para contar, né? Uma das histórias bem interessantes foi que nós viramos uma espécie de heróis locais lá em Manaus. Porque, uma baita numa cagadinha, né? Nós fomos passear lá no Rio Amazonas, e eu tinha muita curiosidade de conhecer o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. E a gente foi lá no Rio, chegamos lá no encontro das águas. Alguém que já foi lá em Manaus e já viu o encontro das águas de perto, assim? Foi lá? O outro índio aqui foi lá. Então, gente, Manaus é uma cidade muito grande. Nossa, eu não sabia que era tão grande a cidade. Moral da história é que a gente foi lá no encontro das águas. Nossa, é uma coisa impressionante. Impressionante, que o Rio Negro, ele é de fato aquilo que o nome dele diz. É escuro pra chuchu. É um rio black metal, né? E o Rio Solimões é muito barrento, né? E é impressionante, a gente ficou assim parado com a canoa que a gente estava, né? Um barco lá que a gente estava, e nossa, eu fiquei impressionado assim. Daí o Felipe deu a ideia, vamos tomar banho? Eu falei, será? Né? Aí perguntei para o barqueiro assim, e aí, o que você acha? Ele, olha, se eu fosse vocês, eu não pulava aí, né? Não pulava aí, porque sei lá que bicho que tem aí, né? Moral da história, plum, né? Felipe, Pipe, blum, nadaram, e nadando lá, tal, né? E eu assim, né? Vai que, né? Moral da história, tal, nadamos, voltamos para a igreja onde a gente estava lá, tal. Quando a gente contou que a gente nadou no Rio Negro, no Rio Solimões, aí todo mundo, o quê? Vocês são loucos. Teve um que falou assim, rapaz, se o Jaú engole você, né? Lá tem piranha. A moral da história é que lá em Manaus existe uma lenda, existem muitas lendas, né? O povo de lá não nada nem cavacatuça naquele rio, né? E a moral da história é que a gente, sem querer, a gente virou herói local lá. Os machos lá, a gente andava assim, andava tudo peitudo assim, né, cara? Com o peitão estufado, né? A moral da história é essa. Viramos heróis locais lá. Foi muito legal, né? Nunca dei tanto autógrafo por ter entrado no Rio Negro e Rio Solimões. Amém? E, gente, essa história que falam aí que o povo baiano não trabalha, é mentira. Por exemplo, um cara muito trabalhador lá é o Wellington, que é um diácono, é o líder do Ministério Guerrilha lá na Bahia, né? O cara trabalha tanto, o Wellington, ele vai estar ouvindo isso que eu estou falando, por isso que eu estou falando, né? Porque depois ele vai ouvir. O Wellington, ele começa a trabalhar 11 horas da manhã, ele fecha meio-dia para almoçar, abre às 2, aí tem mais um lanchinho, umas 3 horas, até umas 3h30, 4 horas ele fecha e vai para casa, né? Então, né? Não, estou brincando, mas a gente zoou muito eles lá, foi muito legal. Eles zoando os gaúchos, né? Porque para eles sul é tudo gaúcho, né? E a gente zoando os baianos lá, mas foi muito legal mesmo. E lá no Acre também foi maravilhoso, né? Para você ter uma ideia, no Acre, quando a gente chegou no aeroporto, estava a igreja inteira lá pegando a gente, né? Mas o que é isso, cara, né? Estava a igreja inteira lá, foi buscar a igreja inteira foi levar a gente de volta lá. Foi muito legal, muito benção.
Uma experiência maravilhosa. Ok? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Comi ensopado de pirarucu. Comi acarajé, né? Aracajá eu ia falar. Acarajé, tucunaré. Tinha o suco de... Como é que é? Açaí. Açaí meio comum. Mas tinha, como é que é? Cupuaçu, araçá, frutas. Já ouviram falar em jambo? Fruta maravilhosa essa. Pra você ter uma ideia, me deu dor de barriga, tanto comer jambo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Vamos lá? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, que de vocês quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavras de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma continuam acumulando os seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo para falar com a gente. Eis-nos aqui, Senhor, com o nosso espírito, nossa alma aberta para ouvir a tua voz, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Tinha uma coisa interessante lá em Itabuna, ela tem muita muriçoca, né? O tal do pernilongo, né? Aqui é pernilongo, lá é muriçoca.
Rapaz, mas era nuvens. E lá, não sei se vocês já viram, mas lá tem uma raquete que você coloca na tomada e ela recarrega e você aperta um botãozinho e ela dá choque, né? Então a gente ficava brincando dava 6 horas da tarde, aquilo lá virava uma nuvem de muriçoca, assim, a gente saía brincando lá no meio dos troços lá. E a gente ganhou e a gente trouxe, só que a gente trouxe para dar choque na bunda de vocês, como vocês não param quietos assim. Né? Ok? Paulo, o grande Paulo, o apóstolo por excelência, quando a gente fala de ministério, de alguém que recebeu de Deus um chamado específico e conseguiu até o fim da sua vida ser fiel e arcou com todas as consequências do seu chamado, Paulo, melhor do que ninguém, é alguém que a gente tem como referencial de fazer as coisas de Deus com excelência. Era um homem que não tinha medo da morte, era um homem que, qual fosse o chamado que Deus lhe confiava, aquilo que Deus lhe direcionava para fazer, ele faria, mesmo que isso implicasse em sua própria morte. Então, Paulo, ele não tinha muito zelo pela sua própria vida, se isso implicasse em fazer a vontade de Deus. Entre o zelo por si mesmo e fazer a vontade de Deus, ele escolhia fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Paulo estava ali o tempo todo. E é interessante que a primeira vez que eu fiz um estudo em cima desse texto de Tessalonicenses, eu comecei a comparar ele com algumas coisas vividas no meu ministério, principalmente porque foi uma época que eu estava meio com depressão, né? Foi um período de deserto que eu passei, e ele me fez rever algumas coisas no meu ministério, principalmente a forma como eu estava conduzindo o meu ministério. Né? Uma das coisas que eu destaquei aqui, que eu anotei, uma das coisas que Paulo está falando, é que o nosso ministério jamais é em vão. Vale a pena. O ministério não é em vão. Ele só é em vão se eu não estou centrado na vontade de Deus. Aí é perca de tempo. Aí é cabeçada na certa. Aí você vai errar o alvo e vai dar a cabeçada na quina. Né? Agora, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, o ministério nunca é em vão. Então, hoje, o reconhecimento que essa igreja aqui tem no Brasil e no mundo, né, é uma coisa assim, que às vezes a gente não consegue até medir. Quando a gente esteve no Acre, e que o Romeu, da banda Zebulon, falou assim, Pipe, a Gólgota é uma igreja referência para nossas vidas. Nós não temos outra referência, a não ser a comunidade de Gólgota de Curitiba. Né? Na hora eu falei, coitado. Na hora eu falei, se ele soubesse, né? Se ele soubesse. Ele falou assim, é que a coisa está tão feia, a coisa está tão complicada, né? Que no reino de Deus, o óbvio, o comum, o normal, se tornou o incomum, o extraordinário. Né? A gente olha, estava falando do renovo com os homens, né? Falei, o que renovo traz de novidade para a vida das pessoas? Nada. Não há absolutamente nada no Ministério Renovo de novo. A única coisa que o Renovo faz é disciplinar os homens, ensinar os homens, né, ou as mulheres que seja, a viver as coisas mais básicas do cristianismo. A gente não aprende a jejuar 40 dias lá. Você aprende coisas simples, como vida de devocional, orar, leitura da palavra, leitura de livros, comunhão, ministério, coisa mais básica do mundo. Então, quando as pessoas olham para a Gólgota e falam assim que a Gólgota é uma referência, eu fico pensando, meu Deus do céu, se nós somos a referência, como é que está a coisa por aí? Entende? E uma das coisas que sempre acontece quando a gente sai viajar, assim, a gente visita essas igrejas, né, que estão por aí, a gente sempre volta com aquele gostinho na boca, assim, e fala assim, puxa vida, a gente tem um tesouro na mão e não sabe disso. Estava conversando com a Kátia e com a Alice, estavam mostrando lá em casa, eu estava dizendo isso para elas. Falei assim, eu acho que a Gólgota está na hora da gente começar a arrumar problema aqui dentro. Né? Então, eu não sei, porque eu acho que pela falta de problema, a gente fica supervalorizando as picuinhas da nossa vida. Né? Aquelas coisinhas pequenininhas, aquelas coisinhas que não deveriam ter o peso que elas têm, elas acabam criando essa dimensão na nossa vida. Né?
Então, quando você sai por aí e você vê que tem igreja que não tem nenhum pastor para cuidar delas, e os caras estão ali, ó. Eu fui no culto do Ministério Guerrilha no domingo. Lá é assim, quando tem show no sábado, o pessoal não vai no culto no domingo. Então, no culto estava eu, o Ângelo, mais os outros 2, e tinha mais umas 6 pessoas no culto. E todo mundo murcho, todo mundo desanimado. Eu dei uma palavra lá. Para mim, eu preguei como se tivesse 200, como se tivesse o mesmo número de pessoas que tem aqui. Vamos lá, encorajar, vamos em frente, gente. Então, às vezes a gente chega aqui no domingo, uma igreja que já deveria estar estourando pelo que ela tem nas mãos, pelo quanto ela já foi ministrada nesses 6 anos. Às vezes eu chego aqui, sinceramente, isso aqui é um balde de água gelada, muitas vezes. Porque uma das coisas, por exemplo, que nós temos como hábito aqui, e é um hábito que eu gostaria que vocês orassem realmente, sabe, vocês como igreja buscassem de Deus uma exortação no Espírito, porque eu vou exortar vocês no Espírito agora, que é aquilo que a Bíblia está dizendo, não é o Pipe, não é o pastor Pipe que está dizendo, mas é a Bíblia quem está dizendo. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Talvez você esteja vendo esse monte de cadeirinha vazia aqui, ó, por culpa tua. Porque chega o domingão, dá vontade de assistir futebol, dá vontade de ficar em casa, dá vontade de fazer qualquer outra coisa, menos estar aqui. E não existe coisa mais desestimulante na caminhada com Deus do que isso aqui, ó. Você vê que as pessoas estão sumindo, né? Diz que domingo passado tinha metade aqui. Diz que tinha bem pouquinha gente aqui domingo passado. Hoje choveu, né? Amém. Então, nós temos um álibi, né? Que todo mundo aqui é de açúcar, então não pode vir na igreja, né? Mas quando não chove, a gente tem que tomar esses cuidados. Uma hora a gente vai alocar um avião da Gólgota, né? E eu vou levar vocês em cada ministério aí no Brasil. Cada igreja que está aí. Para vocês verem o que está acontecendo nesse país. Principalmente com relação a esses ministérios. Mas isso aqui vai virar outra igreja depois que nós fizermos isso. Nós precisamos fazer isso para a gente acordar aquilo que a gente tem na mão. Uma outra coisa que Paulo fala é que todo ministério, absolutamente, praticamente todo ministério, é um ministério que tem sofrimento. Que passa por dor, que passa por decepção, que passa por sofrimento. Todo ministério implica nisso. Uma outra coisa que Paulo fala é que todo ministério, de alguma forma, será ultrajado. Será falado mal. Será falado coisas a respeito dele que não deveriam ser ditas. Para você ter uma ideia, a comunidade de Sabaote, lá em Manaus, eles foram participar da Marcha para Jesus, né? E eles pegaram também, a pastora lá alocou um trio elétrico, chama aquilo lá, né? Aqueles carros de som, né? Um trio elétrico. E a banda lá tocar, né? Moral da história, eles foram barrados, impedidos de participar. Essa igreja não faz parte do reino de Deus. Vocês são convidados a se retirarem. Não aceitamos vocês. A igreja, o ano passado, eu acho, ela está cheia de marcas de balas, assim, né? Um louco lá apareceu lá, deu tiro para tudo que é lado lá. Quando eu estive lá, quase aconteceu uma tragédia lá, um louco apareceu armado lá, bateu numa mulher lá na frente da igreja. Os homens da igreja foram tentar defendê-la, quase que saiu um tiro, quase que morreu todo mundo lá, né? Ou seja, igreja sempre vai passar por esse tipo de perseguição, luta, né? Uma das coisas que eu sempre escuto aqui como se fosse uma novidade, né? Às vezes tem líder ministerial que vem reclamar para mim e fala assim: Pipe, não aguento mais ser perseguido. Eu falei: bem-vindo, filho. Bem-vindo. Né? Você não quer perseguição? Abandone teu ministério. Você não quer que o diabo incomode a tua vida? Abandone tua vida de oração. Abandone tua vida de comunhão. Abandone, é simples. O diabo vai deixar você quietinho. A partir do momento que você se tornou um cara que entrou na brecha, começou a interceder, começou a brigar, começou a orar, começou a buscar a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza absoluta que o mundo vai desmoronar na tua cabeça. Porque se não desmoronar na tua, eu vou ter um problema com Deus. Se é que vocês me entendem. Porque se na minha desmorona, é sacanagem a de vocês não acontecer a mesma coisa.
Cheguei segunda-feira, uma alegria imensa, assim, né? Aquele espírito meio baiano. Na Bahia tem uma faixa, quando você chega assim, sorria, você está na Bahia, né? Você passa na rua, as baianas, tudo assim, ó, só alegria, né? Aí cheguei em Curitiba, meia-noite, no dia acordei, meu telefone tocou, e minha terça-feira já virou novamente uma bênção de ser terça-feira. Semana inteira uma bênção de semana, né? Amém. Nós estamos aqui para isso, em nome de Jesus. Se até aqui o diabo não derrubou, né? Vamos ver. Vamos ver quais são as novidades. Vigiai e orai, porque não sabei o dia. Vigiai e orai, porque o diabo está como um leão ao seu redor, pronto a te devorar. Amém? Quer dizer, amém não, está amarrado, em nome de Jesus. Outra coisa com relação ao ministério é que você precisa ter ousadia. Ministério que não tem ousadia não pode ser chamado de ministério. Todo ministério implica em ousadia. Você precisa ser ousado. Para mim não foi fácil todas essas viagens, né? O Ângelo, viajar de avião. Para ele, para mim, ó. Entendeu? Para mim não era nada agradável entrar naquele troço. Entendeu? Eu entrava amarrado, né? Quase que quebrava os negócios de segurar lá, né? Eu só não segurava na mão dele porque ia ficar feio para mim, né? Mas quase que você falava, Ângelo, segura na minha mão. Eu cantava toda vez que levantava aquele avião, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Toda vez, né? E o infeliz do avião lá em Salvador, não, acho que foi em Brasília, estava meio chuvoso, né? O bicho deu uma, rapaz, né? Teve uma parte da viagem que a gente veio na parte de trás, perto do banheiro, e a turbulência atrás é maior, né? Rapaz, só Deus, eu nunca orei tanto na minha vida, cara. Misericórdia, nunca orei tanto. Ousadia, é ousadia. Quando eu falei a respeito da sua história e da minha história, da nossa história como igreja, ou nós estamos dispostos a sermos ousados e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou a gente abandona tudo e vai viver uma mesmice. Pronto. Não há vida ministerial, chamado sem riscos. Todo chamado envolve risco, envolve renúncia. Todo chamado envolve renúncia. Ok? Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que há algo muito estreito nessa questão em que Deus me confia algo e entre essa postura que Deus toma de me confiar algo, até a forma como eu enxergo isso que Ele me confiou, há uma distância muito grande, porque fatalmente eu sempre vou estar olhando para a minha vida de uma seguinte maneira, né? Então eu fui chamado para ser pastor, por exemplo, né? Não queria, mas Deus me colocou na parede e eu não tive saída e acabei estando aqui, né? Estou aqui hoje fazendo isso. Sempre eu enxergo a minha vida, às vezes eu estou em casa assim e você acaba vivendo o ministério, mas parece que a ficha não cai. Então, de vez em quando a ficha cai. E eu me ligo que eu sou pastor e que eu tenho que cuidar de vidas. Então, de vez em quando, a gente acorda assim, meu Deus, mas quem sou eu para cuidar de pessoas, né? Então, às vezes acontece isso comigo. Só que, fatalmente, a gente sempre vai olhar para essas questões e dizer não para o ministério justamente por essa visão errada que a gente tem da gente mesmo. Ou não, talvez não seja errada, talvez até seja certa, né? Eu creio que seja certa. E que Deus está de fato interessado em pessoas que não se sentem chamadas para então usar. Porque isso você evita também de cair em soberba, em orgulho, né? Mas, quando Paulo ele fala isso, ele está falando o seguinte: o chamado é de Deus. Ou seja, se Deus chamou você, em algum momento, Deus nunca foi um iludido comigo, com você. Como se Deus olhasse para mim e falasse assim: esse é o cara. Entendeu? Esse é o cara que eu vou usar. Em alguma forma, Deus olha para a minha vida e diz: eu vou usar esse cara. Esse cara não vale nada. Esse cara não vale o que come. Mas é esse cara que eu quero usar. É esse cara. De alguma forma, em Deus ele é meio pirado às vezes, né? Com toda a reverência a Ele, eu falo isso. Porque
Parece que aquelas pessoas mais improváveis de se transformarem em instrumentos de Deus são aquelas que ele mais usa. E parece que aquelas pessoas que muitas vezes querem porque querem estar em evidência e ser, parece que sempre Deus acaba deixando de lado. Mas foi Deus quem aprovou a mim e aprovou a você para o ministério. Não foram os homens. Vou repetir. Foi Deus quem aprovou você para o ministério e não os homens. Então, antes dos homens olharem para mim, para você e dizerem assim, puxa, esse cara é o cara. Antes disso, Deus tem um chamado para você. E Ele vai aprovar isso. E se Ele confiou um ministério na minha vida, significa que Ele vai me dar toda a capacidade para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E a outra coisa que está ligada a isso é que Deus vai até o fim completar aquilo que Ele iniciou na minha vida. O que acontece? Muitas vezes no chamado ministerial, a gente começa a defrontar com problemas, com lutas, dificuldades, né? E sempre na igreja se tem um entendimento de que, pelo fato de eu estar sendo perseguido e passando por lutas, subentende-se que aquilo não é chamado de Deus. Então, só é chamado se a coisa flui, se a coisa não tem problema, se eu caio no trilho, o trilho vai. O primeiro problema que eu enfrento no meu chamado, eu subentendo então que eu não tenho chamado para isso. E Paulo está dizendo que não. Olha, gente, o trabalho não é em vão, não. O trabalho é sofredor, você vai ser ultrajado, você precisa ter ousadia, isso vai acontecer em meio a lutas o tempo todo. O tempo todo isso será em meio a lutas. Você não pode esquecer que foi Deus quem te aprovou para isso. Então tem muitas vezes que eu me encontro, eu estava lá, por exemplo, né, na viagem lá, em Manaus, por exemplo, eu cheguei em Manaus assim, cheguei na igreja lá, a gente foi visitar a igreja antes de ir para o hotel, cheguei na igreja assim, a pastora me pegou na porta assim, Pipe, tem como você pregar agora ali? Eu, agora? Agora. Eu estava com a mochila nas costas assim, tá bom, não sabia, o que eu vou falar, meu Deus do céu? Não conheço o povo, não sei de nada, né? Daí cheguei lá, tal, eu tive que dar uma palavra de boas-vindas lá, né? Tal. Ou seja, Deus te usa. E aquelas poucas coisas que você faz, quando você se dispõe a fazer, quando você não foge do teu chamado, quando você não tem medo de ser usado por Deus, Deus sempre vai honrar isso. São pequenas coisas, isso que a Fran estava falando agora aqui. Né? Já começa pelo dízimo. Né? Quando eu tenho a ousadia de dar esses passos de fé na presença de Deus. Né? Está ministrando isso para os homens lá no Renovo, falando sobre dízimo. Eu louvo a Deus porque às vezes a gente chega em casa com os envelopes do dízimo e vai abrir para anotar a entrada de dízimos. E às vezes você encontra assim, dízimos lá que tem envelopes que tem R$4. Né? Aí você olha o nome da pessoa assim, você sabe que é uma pessoa que não está trabalhando, é uma pessoa que aquilo ali é o dinheiro que ela ganha provavelmente de uma mesada, de alguma coisa. Né? E isso me emocionou a primeira vez que eu encontrei um envelope de dízimo com R$4 dentro. Também me emocionou quando encontrei com mais dinheiro. Né? Mas só que daí é um outro tipo de emoção. Né? Me emocionei porque aquilo ali, para o coração de Deus, denota: Pai, eu confio em Ti. Quando a gente pega e toma esse passo de fé diante de Deus, a gente pega o nosso dízimo, a gente deposita no envelope, aquilo que a gente está dizendo com isso é: Pai, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Certa vez um cara estava endividado até o pescoço e um pouco mais. Acho que ele devia até a alma dele para o diabo, tanto que ele devia. Né? E um pastor amigo meu teve que intervir na história dele e chamar ele para uma conversa e falar: cara, você precisa consertar a tua vida, bicho. Você está devendo demais, você precisa tratar a tua vida. Sentou com ele e tal, né? Falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, o primeiro salário teu, você vai pegar o teu salário e você vai vir aqui na igreja, você vai trazer todas as tuas contas na mão e a gente vai sentar aqui e eu vou te ajudar durante um período de tempo. Né? Esse cara pegou, foi,
O primeiro salário dele, pegou o salário dele, levou lá na presença do pastor. Pastor, deixa eu ver tuas contas aqui. Colocou tudo aqui, né? Pegou lá dinheiro, pegou o dízimo, separou, né? Pastor, o que é isso? Né, o rapaz, o que é isso? Isso aqui é o dízimo. Você está louco, pastor? Primeiro tem que pagar as contas, depois o dízimo. Eu falei, não, senhor, meu amigo. Dízimo é primícia. É o melhor que você tem. Se você quer dar o resto para Deus, você dê para o diabo. Vai lá no centro de macumba, pega ele e deposita lá. Ó. Dá para o Exu Caveira, para o Tranca-Rua, dê para o diabo, mas para Deus você jamais dê o resto do que você tem. Aqui não é a igreja universal do reino de Deus, mas também não é a igreja babilônica do diabo. Entendeu? Quer dar o resto para Deus, vai lá no centro de macumba e dá para ele. Essa igreja não quer o resto. Ou dá a primícia para Deus, ou não dê nada. Para Deus não interessa. Moral da história, separou o dízimo, entregou o dízimo, e o resto sim, agora nós vamos pagar nossas contas. Com o resto você paga as contas. Agora, para Deus, você dê das primícias. Amém? Quando eu olho para os princípios que Paulo está ensinando aqui, eu não vou falar tudo, porque é muita coisa, e nós estamos atrasadíssimos. Eu quero falar sobre algumas coisas, eu quero que você anote aí, algumas coisas apenas daquilo que Paulo está ensinando aqui. Primeira coisa que Paulo está ensinando, então, é que eu preciso aprender a ser mais ousado em Cristo Jesus. Ousadia talvez seja a coisa que Deus mais ame em mim e em você. Fé sem ousadia não é fé. Fé precisa ter ousadia. Deus gosta quando o povo está diante do mar vermelho e o povo, Deus fala, vai, e o povo vai e pega. Coloca o pezinho no mar vermelho e então Deus opera o milagre. Não é verdade? Deus gosta da ousadia. Deus gosta quando você está em cima do barco da tua segurança, Ele fala assim, vem aqui, vem andar sobre as ondas, e você sai do barquinho e anda sobre as ondas. Deus gosta quando você está no deserto, não tem o que comer, você confie que daqui a pouco vai chover codorna no teu quintal, vai chover maná no teu quintal. Quando você está passando sede, Deus quer que você tenha a ousadia de esperar nele, que dos céus cairão, fluirão rios de água viva sobre a tua vida. Esse é o tipo de ousadia que Deus quer. Né? Hoje a gente quer viver um tipo de espiritualidade, onde a gente aperta o botãozinho e as coisas acontecem. Né? As coisas só acontecem motivadas por uma ousadia. E Deus ama a ousadia. Então Paulo é aquele cara que, se eu estivesse no lugar dele, com certeza nada daquilo que aconteceu teria acontecido. Paulo estava lá, tinha um mundo inteiro a ser conquistado, os judeus queriam ficar ali em Jerusalém, vivendo o seu comodismo, a sua vidinha. Paulo é o único que então começa a ter a ousadia de sair e pregar o evangelho para todos os cantos, como ousadia. Ousadia, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, para você caminhar no ministério, você não pode buscar aprovação humana. Se você buscar aprovação humana, você não consegue permanecer no ministério. Vocês entenderam isso bem claramente? Conheço muita gente que abandonou o ministério porque esperou de alguma forma a aprovação de homens. Quando você espera a aprovação de homens, meu amigo, você vai quebrar a cara bonitinho. Vai quebrar a cara bonitinho. Não espere a aprovação humana. Uma outra coisa também que eu preciso entender é que se eu estou inserido num chamado de Deus, isso significa que Deus me dará, então, toda a capacitação e todo o poder para que aconteça. Né? Às vezes quer me dar assim, um certo ar de desespero com relação a essa comunidade. Né? Quando eu chego aqui, por exemplo, vejo essas cadeiras vazias. Né? Quer me dar um desespero. Né? Mas a única coisa que o Espírito Santo ministra na minha vida, é falar assim, olha, Pipe, isso aqui só tem solução diante de uma única coisa. Né? Entra no teu secreto e me busque. Entra no teu secreto. Porque quando a gente entra no secreto com Deus, e Deus ministra na nossa vida, e a gente começa a ouvir a voz do Espírito ministra na nossa vida, para que a gente tenha confiança nele. Né? Então você confia. Você começa a confiar, e você começa, ao invés de ver cadeiras vazias, você começa a entender que Deus pode fazer algo além daquilo que a gente está pedindo, pensando ou imaginando. Né? Alguém deu um exemplo lá no Renovo, acho que foi o Dieter que deu um exemplo, se eu não me engano, de uma igreja que tinha
muita gente, né? E todo mundo vivendo suas vidas, né? E o dia, então, que esse pastor pegou e colocou todo mundo na parede, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, ou vocês tomam uma postura, ou vocês caem fora. A moral da história é que ficou, acho que 3 casais, 3 famílias ficaram na igreja, o resto foi todo mundo embora. Sumiram, né? Hoje essa igreja é uma das igrejas mais bem-sucedidas na cidade em que ela está. Talvez eu esteja precisando fazer isso aqui, né? Talvez eu esteja precisando pegar uma vassourinha santa, que não é o meu cabelo, mas outro, né, e fazer uma varredura aqui dentro. Né? Talvez esteja gente que ainda está brincando. Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa falando novamente, dando ênfase de uma maneira tão grandiosa nessa questão. A Gólgota transformou a graça em desgraça. Né? Eu fiquei com tanto ódio quando eu li isso. A Gólgota transformou a graça em desgraça. Eu fiquei com tanto ódio disso. A minha resposta foi, olha, bicho, se tem algum idiota ali dentro que entendeu isso, que a graça é árabe para o pecado, entendeu porque quis. Porque a minha consciência diante de Deus é totalmente tranquila de que aquilo que eu prego aqui dentro é Bíblia. Aquilo que eu prego aqui dentro é aquilo que está escrito aqui. Ó. E aquilo que está escrito aqui é graça. Aquilo que está escrito aqui é graça de verdade. Se o cara quer usar isso daqui para ficar de sacanagem, aí não é comigo mais. Uma outra coisa que eu preciso entender, que Deus permite situações em minha vida para provar o meu coração. Provar não para Ele. Quando a gente entende provação, dá a impressão que Deus não conhece a gente, né? Quando a gente entende provação, é assim. Deus não me conhece direito e Ele quer ver se de fato eu sou fiel a Ele. Então Deus vai me dar uma aprovação para ver se eu sou fiel. Vocês entenderam? Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Né? Ah, Deus precisa fazer um testezinho comigo. Então Deus esse mês vai fazer a grana ficar curta. Vai fazer um teste comigo para ver se realmente eu sou fiel. Toda vez que Deus permite que eu e você passamos por provações, tem um significado único. De fazer eu e você nos conhecermos melhor. É nessas horas que você percebe que você diz que tem fé, mas não tem fé. É nessas horas que você percebe que você diz que confia, mas não confia porcaria nenhuma. É nessas horas que você fala com convicção que Deus tem chamado para a tua vida, mas na hora que o bicho pega para capar, você chuta o ministério e não está interessado em mais nada. Então Deus faz isso, Deus permite. Vamos ver se você tem ministério. Quer ver como você não tem? Quer ver? Como você não tem convicção de nada? Quer ver? Está aí. Ó. Primeiro probleminha, eu chuto meu ministério, não quero mais saber de mais nada. Quantos de vocês têm passado por provações aqui dentro? Não precisa levantar a mão. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm passado por provações. E se não tem, tem alguma coisa errada. Essa aqui não é uma igreja que prega assim. Se você está passando por provações, é porque o diabo que tem uma coisa errada na tua vida. Pelo contrário. A gente, em nome de Jesus, fala assim, que se você está passando por provações, é porque a coisa está legal na tua vida. Vocês entenderam? É o contrário. Se você está passando por luta, dificuldade, o diabo está te atormentando todo dia de noite, esganando na cama. Né? Está lá, atormentando a tua vida todo dia, significa que a tua vida está, ó. A não ser que você está de sacanagem. Agora, se a tua vida está beleza, você não tem problema nenhum, você não tem dificuldade nenhuma, não tem luta nenhuma, aí eu vou questionar. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Feche seus olhos. Deus, nós queremos colocar, Deus, nosso chamado, nosso ministério em Tuas mãos, Senhor. Conforme Paulo fala aqui, Deus, todo ministério, Deus, passa por lutas, tribulações, dificuldades, perseguições, Senhor. Muitos de nós, Deus, tem desistido, tem entregue seu ministério, Deus, para fugir da luta. É preferível, Senhor, fugir do que encarar, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus.
porque nós temos sido provados pelo fogo, Deus. Às vezes a gente olha para a igreja e igreja é um lugar onde jamais deveriam acontecer coisas que acabam acontecendo, Senhor. Mas eu também sei, Senhor Jesus, que ela existe para forjar o nosso caráter, Deus. Nada melhor, Deus, do que um irmãozinho espinho na carne na nossa vida. Nada melhor do que aquele irmãozinho unha encravada, Senhor. Do que aquele irmão, Deus, que nos prova diariamente, Senhor. É onde toda a perseverança, a mansidão e a insistência nos é ministrada, Senhor. Deus, nossos ministérios têm sido perseguidos, nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, porque sem luta, Deus, não há vitória. Não queremos, Senhor Jesus, ter vitória sem luta, Senhor. Oh, Deus, esse ministério, Deus, precisa, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Essa igreja aqui, Senhor Jesus, precisa que o Senhor venha intervir na história dela mais uma vez, Senhor, como sempre interveio. Quero pedir, Senhor Jesus, por aqueles que têm se entregue ao costume de não estar em comunhão, Deus. Quero pedir que o Senhor ministre, Deus, na vida dos nossos irmãos que estão afastados, longe de Ti, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe essa igreja, Deus, e que esses que o Senhor trouxe nessa noite, neste lugar, Deus, cujos ministérios talvez estejam apagados, roubados, Senhor, que seja uma noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa despertar novamente, Deus, os ministérios que estão aqui, Senhor. Cada um que está aqui tem um chamado. Cada um que está aqui tem um chamado, Deus. E nós queremos, Senhor, fazer esse ministério, Senhor, acontecer com excelência, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome eu oro, Jesus. Amém.